Bom dia, segundou, mais uma semana aí de aventuras para nós. Então, vocês lembram dessa estrutura no início do mês de agosto? Nós conseguimos chegar no alvo dela, tá? Então, a gente vai tirar essa seta, que sexta-feira atingimos esse alvo. Inclusive, tinha aqui não sei se foi uma notícia, aconteceu alguma coisa, né? Que o mercado sentiu, tanto do dólar, né? Que deu uma puxada para cima, o índice deu uma puxada para baixo. Então, ele toca no alvo e volta, né? Alguma notícia, alguma coisa que aconteceu ali na sexta-feira. Provavelmente algum evento político, né? Porque no calendário, se não me engano, não tinha nada esse horário, né? Mas vamos lá. A gente vai traçar o canal, porque o índice... Aqui, ó. Vamos fazer o canal para ele, tá? Que na verdade não é bem um canalzinho, mas vamos criar aqui uma base para a gente ter uma referência interessante aqui, ó, tá? A gente vai ver agora o seguinte: se ele respeitar o canal que ele está, ele vai seguir na tendência de alta, tá? Por quê? Porque ele já ganhou a região que ele tinha de lateralização e ele já ganhou o topo anterior. Então, a partir do momento que o mercado ganha um topo anterior, ele pode agora manter a sequência, tá? Então, eu repito, né? Qual é o critério? Ele abrir no preço, ele fazer a estrutura de alta, fazer o pivô de alta, então ele vai seguir. Pode vir aqui testar essa região aqui de baixo do canal? Pode vir testar essa região ainda, tá? Mas eu acredito que ele pode fazer esse movimento assim, tá? Por quê? Porque o preço para ele respeitar um canal de alta, ele tem que oscilar, né? Entre uma extremidade e outra do canal. Ele não pode ficar muito tempo só em um lado, vamos dizer assim, né? Então a gente tem 50% dessa linha. O interessante é que trabalha entre uma extremidade e outra, uma extremidade e outra, uma extremidade e outra. Esse é um movimento de zigue-zague dentro do canal. Isso se torna mais sadio. Quando tu perceber que ele está sem poder passar dos 50% para a região superior, que é quando ele começa a acumular e lateralizar aqui, né, nessa região aqui, ó, pode estar preparando então para um rompimento. Lembrando que o primeiro rompimento nunca é o verdadeiro, né? A gente sempre vai entrar no segundo rompimento. O primeiro rompimento, normalmente ele é falso, né? Bom, então o índice vai depender da região de abertura para a gente poder dar a sequência. O que a gente pode fazer é olhar o diário dele, né? Um doji, tá? É um doji que já ganhou um topo e um fundo, tá fazendo um engolfo, mas é um engolfo de indecisão, tá? Não tem muita... Tá dentro do canal, no diário, respeitando esse canal também. Então é isso. Ó. Tô com muita marcação aqui também. Mas vamos lá. Ah, interessante que a gente tinha marcado isso aqui. Aqui a gente tá num ponto de decisão do canal. Então, o que é esse ponto de decisão? Tá? Ele pode querer romper. E aí, se ele vir romper, vai fazer teste de mínima. Tá? E o teste de mínima efetivo, porque no diário existe um movimento anterior de alta que sucede, né? Então, esse movimento de alta que sucede ao canal, esse movimento de alta que sucede essa região aqui, ó, é uma região de teste, é teste mínimas, tá? Então, a gente está de olho também aqui nessa possibilidade, tá? Lembrando que no diário, o canal é maior do que esse pequeno que a gente trabalhou no intraday. Então, a gente tem um canal maior ainda, tá? Que a gente monitorou e que a gente tem alvos e testes para tudo que é lado aqui mapeadinho, tá? Então, a gente está realmente num ponto de decisão, onde ele pode buscar agora a sequência, né? A região superior, e no diário
observa aquilo que eu falei, ele começou a lateralizar na parte inferior do canal, por isso que eu marco o teste de mínimas, né? E era isso, então. Tudo depende da região de preço que o mercado vai abrir, tá? Ó, 240 minutos ele tá maior, mas tá tudo dentro do mesmo canal, tá? Obedecendo aí uma região. Pode vir para teste de mínimos, pode, por isso ele tem que romper, aí ele volta, daí ele retesta, ou ele já abrir em gap alguma situação aqui de baixo, tá? Então, vamos ficar de olho. Tudo vai influenciar a partir do momento que ele começa a lateralizar na parte inferior, né? Ele pode estourar também, tá? Mas vamos observando isso. Lembrando que sempre tem bastante liquidez nessas regiões aqui, que ele pode subir para pegar essa liquidez antes de mergulhar, tá? E o dólar? O nosso dólar, querido. Bom, o dolinha. A gente estava num canal secundário de alta, né? Que ele podia estar respeitando. E ele abriu com aquele guepão, né? Voltando para a tendência primária. Então, é assim, quando... só abrir aqui. Vocês não deem bola que eu estou testando uma regra de coloração que ela tá muito relacionada a fluxo, né? O dólar ele tá com uma dívida aqui, ó, nessa região, tá? Até eu coloquei essa barra aqui, podendo chegar nessa região aqui, ó, do 5,386, tá? É uma região importante para ele. Para isso, ele tem que sentir exatamente essa região aqui do canal, tá? Ele tem que sentir o preço exatamente aqui onde ele tá, ó. Ele tem que sentir. Ele não pode romper. Embora já tenha feito um primeiro rompimento, depois eu vou alinhar os topos para verificar se é verdadeiro. Então, ele tem que voltar para baixo aqui, ó. Então, o que a gente marca? A gente marca o fundo anterior como uma referência, que é a região dos 414. E ele perdendo aqui, ele vai buscar o 5,387, tá? Dá para surfar aí uns pontinhos aí. Essa barra aqui é um fractal maior, tá? Por isso que ele tá aqui, desses 50 pontos, tá? É um fractal maior que eu tô acompanhando, que ele desce, corrige, ele desce novamente, tá? E corrige. Então, ele tá na correção. Ele tá nesse momento nessa correção, para descer mais um pouco, tá? Então, também a gente está monitorando isso. Mas se vocês olhar, há uma pequena correlação, né? O índice num canal de alta e o dólar no canal primário de baixa. O que a gente precisa agora é ter... se o dólar for descer, então ele vai abrir aqui essa região, né, de baixa aqui no final do dia. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Para dar a continuidade do preço. Às vezes o Profit não dá o zoom que a gente quer, né? Olha. Ele é chato o preço, não dá o zoom legal. Bom, mas deu para entender a relação, né? Ele continua nesse movimento de queda, né? Então, eu botei uma setinha aqui para venda. Se ele abrir no preço, ele pode buscar esse movimento de correção, tá? Que ele já iniciou no final do dia. Então, vai depender do que? Dele fechar o gap e dar esse movimento. Tá, por quê? Porque, ó, ele abre e fecha abaixo da abertura. Então, mesmo que ele faça uma leve inclinação de alta, ele é vendedor. Então, ele tem que abrir no preço e seguir a tendência. Caso ele abra em gap de alta, ele vai fechar esse gapzinho aqui, ó, tá? Tem esse gapzinho aqui de cima para fechar. Essa região de 5,437 aqui, ó, 5,430, tá? E tem esse gapzinho para fechar aqui em cima.
Se ele não quiser, fechar o gap, ele vai seguir na tendência de baixa, respeitando o fractal aqui, tá? Essa região aqui. Pode dar um movimento bem interessante, claro. Quem entrar aqui, jogar o médio aqui, vai se for 50 pontos, que a princípio é a extensão do fractal. Mas a gente vai buscar observar sempre o quê? Se ele abre no preço, ou se ele abre em gap, se ele fecha o gap, já nos primeiros momentos, nos minutos do dia. E aí, fechando esse gap, buscando a estrutura de venda, aí a gente confirma que ele vai pagar o fractal, tá bom? Então era isso, não tem muitas novidades agora, porque o mercado a gente está mapeando bem legal. Ontem, pessoal, a gente ia fazer a aula de simulador, só que eu tive uma questão bem pessoal, tá? Então a gente vai fazer essa aula na semana. Eu vou marcar para vocês provavelmente quarta-feira. Então, vocês que querem acompanhar a aula de simulador ao vivo comigo, se preparem, de repente, quarta-feira, umas 8 horas, eu sei que a maioria pode participar, tá bom? Aí, essas dúvidas que vocês têm, tá, do operacional que a gente usa, se vocês estão conseguindo aplicar, trabalhar as amplitudes, se vocês estão conseguindo, né, entender a classificar o primeiro candle do dia, por que ele é importante, tirar essas dúvidas mais básicas daí, tá bom? Até mais, sucesso a todos, tchau, tchau.